Som, testando, 1, 2, som. A 9 de abril de 2015. Tá ok.
Testando o som. Ah, ei, som.
Boa noite a todos. Vamos começar mais uma sessão ordinária. Quero agradecer a presença de todos. Quero dar uma boa noite ao meu companheiro Flávio ali, do Rio. Uma boa noite ao Bebeto do Rio Seco. Obrigado pela presença. Vou pedir ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum e queria chamar o Guilherme Bitiquim para assumir aqui a primeira vice-presidência aqui, completar a mesa. Boa noite. Verificação de quórum. Estão presentes o vereador Gilvan Martinelli, Roger Gomes, Rodrigo Borges, Paulo Renato, Taeta, Roma Carte, Abraão Damel Gil, Pitiquinho, Adriana de Vander e Chico Pérez. Depois da verificação de quórum, queria pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Indicação número 75 de 2015, autor, vereador Abraão Damel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braços de luz na rua Gervásio Fontes, no Rio Mole. Justificativa. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a iluminação pública das vias se encontram bastante prejudicadas, trazendo risco à segurança pública dos moradores e transeuntes da região. Por tais motivos, apresento a presente indicação ao Poder Executivo e submeto a meus pares para análise. Indicação número 74, autor vereador Abraão Damel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braço de luz na rua Francisco José Pinheiro, no Rio Mole. Indicação número 73 de 2015, autor vereador Abraão Damel Gil, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braços de luz na estrada Balbino Bernardino de Matos, no Rio Mole. Indicação número 72 de 2015, autor vereador Abraão Damel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido que seja providenciado a capina, a roçagem na rua Gervásio Fontes, no bairro do Rio Mole. Indicação número 71 de 2015, autor vereador Abraão Damel Gil.
Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido que seja providenciada a capina e a roçagem, limpeza da canaleta da estrada Balbino Bernardino de Matos, bairro Rio Mole. Indicação número 70 de 2015, autor vereador Abraão Damel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido de providenciar, junto à 4ª Companhia de Polícia Militar de Saquarema, um patrulhamento ostensivo no bairro do Rio Mole. Projeto de Lei número 46 de 2015. Autor Rodrigo Borges. Projeto de Decreto Legislativo número 46 de 2015 dispõe sobre títulos de cidadão saquaremense ao senhor Carlos Alberto Siqueira da Silva. Justificativa. O senhor Carlos Alberto Siqueira da Silva é presidente da Câmara Municipal de Araruama. Projeto de Lei número 45, autor Rodrigo Borges. A senhora Márcia Cristina Barbosa Cordeiro. Projeto de Lei número 44, autor vereadora Maria de Fátima Taeta. Projeto de Decreto Legislativo número 44/2015, que dispõe sobre o título de cidadão saquaremense ao senhor Antônio Gomes Barbosa. É o que temos por hoje, senhor presidente, nessa noite. Não havendo mais nada para ser lido na noite de hoje, vou franquear a palavra. Está franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Abraão Damel Gil. Hoje não pode dar rancoroso, né? Não. Né? Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras, Maria de Fátima Taeta e Adriana de Vander. Boa noite à assistência que nos assiste aqui e pela internet. Quero dar uma boa noite especial ao meu amigo Bebeto do Rio Seco aqui. Obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo. É muito importante a gente estar com a casa cheia, porque acompanhar nossos trabalhos aqui nos edifica muito essa plateia. Senhor presidente, rápido nas minhas palavras, eu vim falar sobre minhas indicações que eu tive ontem no bairro do Rio Mole, que Rodrigo conhece bem lá, e eu fui lá na igreja ontem, lá no Mocotó que teve lá, para poder arrecadar fundos para a construção de uma casa, e vi que lá tem asfalto em certa parte, até aquela igreja lá de lá, né? Então tem muito mato na rua, não tá dando para o pessoal andar e dividir com o carro lá. Por favor, tem toda. No Congresso soltaram um monte de rato hoje lá, rapaz. Imagina em Rio Mole, cara. Lá em Brasília, rapaz. Soltaram um monte de rato na CPI lá, imagina em Rio Mole, cara.
Ô Paulo, não falei rato não, falei mato, mas tá tudo bem, tá valendo. Valeu pela distração. Então está tendo, e as estradas também estão bem sucateadas, né? Como tem que sair, né? Então tem muito que se fazer lá, roçar, limpar aquelas canaletas. Houve uma chuva há pouco tempo, então as estradas estão bem danificadas. E eu tive conversando com o pessoal lá na igreja e sobre a segurança. Eu passei o dia inteiro na segunda-feira lá e ontem eu fui lá à noite. Não passa uma viatura lá e está tendo muito assalto lá no Rio Mole. Então, por isso que eu fiz essa indicação, até vou pedir para Rodrigo, que é presidente da comissão de segurança, junto com o Pitiquim, que é membro, e eu também, para poder a gente estar fazendo aí de próprio punho, pedindo ao comandante que possa mandar uma guarnição esporadicamente, pelo menos, passar lá para poder estar resguardando os moradores daquela cidade, daquele bairro lá. Outra coisa que eu vim falar aqui nessa noite, senhor presidente, seria até cômico se não se tratasse dos nossos munícipes de Saquarema. O senhor já viu aquela história do Robin Hood? Todos conhecem aquela história do Robin Hood, né? Que tira do rico para dar para os pobres. Mas lá eu recebi muitas queixas de um Robin Hood diferente. Deve ser genérico, né? Aquele Robin Hood genérico. O secretário de Agricultura anda fazendo serviço para pessoas que têm como pagar. Eu me assustei quando eu peguei o relatório de janeiro e de fevereiro, que estavam ali nomes que tem para comprar até uma fábrica de trator, se possível. Então eu fiquei, como o pessoal lá falaram que não estavam sendo atendidos lá nos seus pedidos lá para limpeza de vala, desassoreamento de vala, limpeza de bebedouro, porque passamos num período de seca, numa estiagem muito grande. Então essas pessoas têm 1, 2 boizinhos, às vezes tem 3, então não tem água. Não teve água, eu tive essa dificuldade, eu tive que pagar, eu tive que fazer muitos tanques na minha fazenda, afundar para poder ver se a água voltava. Então eu tive lá com o seu Chico de Raminha, que pediu desde novembro. Teve o seu Itamar e João Carlos também, que pediu desde novembro e não foi feito. Senhor Natalino, seu Jair Palmital, e também não foi feito. Aí, por isso que eu fiquei com essa surpresa, quando eu peguei o relatório que eu sempre peço para que seja mandado, e o secretário é bom nisso, manda todo mês, janeiro, fevereiro, março, sempre ele manda. Então, eu pesquisando o relatório, quantas horas foram feitas de trator, de retro, eu já sabia até desse serviço lá, que foram mandadas fotos para mim da máquina da prefeitura nessa propriedade. Tomei um susto quando li o produtor Jali Matos. Eu sei que eu acho que todo mundo conhece Jali Matos aqui, é um homem de poder aquisitivo. Então, como que vamos tirar de uma pessoa que não tem para comprar 1 litro de óleo diesel, se comparar a um homem que tem um posto de gasolina? E outra, não foi só essa. No Rio Mole mesmo, Saulo Guerreiro, é um advogado riquíssimo. Logo ali na descida ali da Garganta, ali perto da tia Ângela, ali da queijaria, à direita, naquela fábrica ali. Como continuei olhando, fiquei mais estarrecido quando vi no jardim um serviço de reto feito para Dr. Maxwell, um homem que deve ter comprado aqui por volta de 300 imóveis de 2 anos para cá. Até perto da minha propriedade, ele comprou 5 alqueires faz pouco tempo. Então, eu não sei, senhor presidente, o que
o que o secretário está pensando. Se foi ele mesmo que teve essa iniciativa, ou se foi a mando de alguém, mandar fazer serviço para quem pode fazer. Temos que atender os pequenos produtores. Está aqui, peguei no jornal de 1 de fevereiro de 2015, um processo aqui de locação, processo número 23009, contrato de locação, locador Jale Matos. Sabe quanto que ele recebe da prefeitura ali no CAE? R$6.000. Então vamos fazer uma contrapartida, vamos também pedir a ele, já que a prefeitura fez, que ele fique 1 ano sem receber esse aluguel. Será que da outra forma ele vai aceitar? Eu estou aqui para fiscalizar, Jale Matos é meu amigo, o Saulo Guerreiro é meu amigo, o doutor que lá do Jardim não é meu amigo, mas eu conheço, até assinei uma planta para ele faz pouco tempo. Estamos aqui para fiscalizar, senhor presidente. Queremos transparência. Eu tenho vários requerimentos, até que peço para Vossa Excelência, senhor presidente, o senhor dê uma olhada com carinho que os prazos estão vencendo, para a gente poder tá vendo aí esses contratos, porque ainda tem uma máquina, que eu estou meio em dúvida, uma escavadeira na propriedade de Jale, se é da prefeitura ou é terceirizada. Então, para mim falar com convicção, só vendo o contrato. Não posso falar coisa aqui que não... Concede uma parte, vereador? Por favor. Quero agradecer a Vossa Excelência a sua parte e dizer que a função do vereador é exatamente essa, fiscalizar. E vejo quando um secretário envia um relatório a essa casa, no caso a comissão que Vossa Excelência preside, e dá essas informações são gravíssimas, porque envolve dinheiro público em atividade particular. E deve ser aprofundado isso. Eu tenho na minha conta, o secretário Wellington, uma pessoa extremamente íntegra e proba, um menino consciente do trabalho dele. Vossa Excelência falou no sentido de que alguém pode estar mandando ele fazer isso, aceitar esse tipo de coisa. Seria o caso, inclusive, de nós convocarmos ou convidarmos o secretário para vir a essa casa, ou não precisa vir no plenário, mas pelo menos lá onde a gente se reúne, para conversar sobre isso, porque isso é uma questão grave. O município usar máquina do poder público para fazer serviço para particular, pessoas que não precisam. Obviamente que o município faz para particulares, mas pessoas que necessitam, como Vossa Excelência salientou. Os nomes que Vossa Excelência citou tem que ser apurado, tem que verificar, porque me parece que isso é caso de improbidade administrativa, usar dinheiro público para fazer serviço para particular que pode pagar. Então, a Câmara deve fazer esse tipo de fiscalização mesmo. Eu dou um voto de confiança ao próprio secretário, porque eu conheço ele, foi meu aluno na escola há muito tempo atrás, é um menino muito bem intencionado, mas saber por que aconteceu isso. Né? Sei também da grave situação dos munícipes com relação à água nos sítios, nas fazendas. Eu mesmo contratei a máquina de Vossa Excelência para abrir um poço lá no meu sítio, em Bicuíba, porque não tem água. Mas, na verdade, Vossa Excelência deve procurar se aprofundar nessa investigação, inclusive convocando o secretário, convidando o secretário para ser mais gentil com ele, porque é uma pessoa que merece nosso respeito, para esclarecer essa questão melhor para a nossa casa. Obrigado, vereador. De nada, só veio enriquecer minhas palavras, é isso mesmo, vereador Chico, mas não, acho que não tem necessidade. Como você bem falou, o secretário é meu amigo também, amigo de Rodrigo, acho que de todos aqui, vem fazendo um trabalho competente. Eu acho que isso não partiu dele, mas se partiu de alguém, o povo precisa saber e nós precisamos de resposta para isso, para que isso não aconteça de novo no nosso município. Com certeza, senhor presidente, se eu pudesse marcar uma reunião com ele, no seu gabinete mesmo, para ele estar esclarecendo para a gente, seria bem fácil. Porque eu estou tendo também, vereador Chico, uma dificuldade em fazer esses requerimentos, porque são 3 pessoas, um presidente e 2 membros.
Então, eu só estou tendo assinatura de um e, de vez em quando, de nenhum. Se eu não tiver assinatura de nenhum membro, como que eu vou fiscalizar? Tem vereador que está se omitindo em assinar. Eu não vou ser deselegante aqui em dizer os nomes dos vereadores, eu não quero botar ninguém em xeque. Mas eu vou pedir para esses vereadores que entreguem, saiam da comissão. Não quer fiscalizar? Não sou contra isso. Deixa quem quer fiscalizar. Nossa única função aqui é essa, de fiscalizar e legislar. Legislar, acho que já tem muita lei, que eu estive vendo essas leis que tem aí, tem muita, mas não tem sanção nas leis. As sanções não têm nenhuma multa, fazem leis sem multa, sem prazo. Uma lei que eu fiz, não sei quem é da comissão do consumidor, aqui na casa, que os bancos, essa lei que eu fiz tem multa para o banco, para a entidade. Vamos cobrar, o pessoal só fica na fila mais de 2 horas. Eu acho que só quem está sendo beneficiado no Itaú é o irmão do presidente Bira, do bar, porque a fila só tende para lá, porque para cá, para cá ele pode ser atropelado ali do taxista, né? Então, dá muito movimento no bar dele ali. Então, a comissão do consumidor, vamos entrar, vamos fazer umas petições, não sei como que é feito, Rodrigo, para a gente poder, nem sei se você é da comissão, você é membro. Quem é presidente da comissão? Chico. Né, Chico? Vamos ver se a gente pode ficar antenado nisso aí, que o pessoal sofre na fila, rapaz. Então, tem pena. Por que a gente não bota em prática? Vamos colocar em prática. Igual surtiu o efeito a que eu fiz da Juturnaíba. 24 horas, cortou asfalto, tem que consertar. Tem multa, 5 mil, 10 mil, vê se deixa asfalto mais buracado. Acabou. Quando dói no bolso, eles fazem certinho. Boa noite, era isso que eu tinha para falar nessa noite. Falou no meu irmão e falou no Itaú, falei, opa. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, eu estava esperando receber aqui um nome de uma pessoa que eu ia pedir para a Câmara apresentar uma moção de pesar pelo falecimento da mãe da professora Betona, dona Dina dos Santos. Eu queria que constasse isso em ata, que a Câmara está apresentando essa moção de pesar à família da Betona e da irmã dela, Margarete, pelo falecimento. Tá bom? Que conste em ato o pedido do vereador Chico Pérez. Pois o senhor passa o nome aí para o... Continua franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Gilvan Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem, boa noite ao povo da internet, das redes sociais. Senhor presidente, vem à tribuna. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido de bom em minha vida e de ruim também, porque faz com que a gente aprenda, né? As coisas da vida é assim, né? E na segunda-feira tivemos o evento em Bacaxá, Saquarema para Jesus, e foi uma maravilha, um evento maravilhoso, tanto para as pessoas evangélicas e as pessoas que gostam, né, da música gospel. Choveu um pouco,
né, mas não atrapalhou não. De umas 2.000 pessoas, foi maravilhoso. Comunidade Nilópolis lá, Beatriz, Mônica Silva, Rob Júnior lá, foi uma maravilha. O evento foi muitos jovens presentes, né, adorando a Deus, e eu fiquei muito feliz pela maneira que foi conduzido o evento e a participação da população. Também, senhor presidente, venho aqui hoje questionar coisas importantes que não passa, talvez, despercebido por nós, mas pela população, eu acredito que tem sentido na pele bastante no dia a dia. Primeiro assunto se trata do cartório de Saquarema. Cartório de Saquarema. Eu dei entrada num pedido de averbação de um remembramento. Nesse pedido, a gente tem que esperar 30 dias para que venha as exigências, não é? E assim foi feito. Chegando os 30 dias, peguei a exigência e ali veio 7 exigências no laudo do cartório. Engraçado que na mesma hora, né, na mesma hora que saiu o laudo da exigência, o atendente já tirou 2, porque não viram que estava dentro do processo os documentos que estavam pedindo. E eu apresentei, mostrei. Ele ali botou, não precisa desse aqui, já foi atendido. Tudo bem. Levei o processo para casa, fizemos as necessidades e percebi, foi meu proprietário e percebi que tinha 3 exigências a mais que já tinham sido atendidas, mas que não foram vistas no processo. O proprietário foi ao local, conversou com a tabelinha, resolveu a questão. Tudo bem. Chegamos lá para dar entrada na questão do processo. Falta uma certidão fiscal. Eu falei, está no processo. Viemos aqui, pedimos tudo novamente. Voltamos lá, entregamos a certidão. Aí o atendente, que era outra pessoa, falou, não, mas essa certidão tem aqui. Eu falei, é brincadeira. Eu observo o seguinte, eu que sou vereador, tenho conhecimento dentro do cartório, eu imagino as pessoas que não têm nenhum conhecimento. Que sofrimento que deve ser. Eles acham que tem um poder tão grande que pode fazer a gente bobo. E amanhã, inclusive, eu estou entrando com a representação até no Rio de Janeiro, sobre essa questão. Tem que ter o respeito às pessoas. Primeiro, olhar o processo, 30 dias para avaliar o processo. E avalia e não vê. Uma autenticação de uma RT, uma autenticação de um projeto, ali, as caras. A olho nu dá para enxergar até o que não enxerga bem. E eles não viram. Então, a questão, eu não sei se esta Câmara, a Casa poderia estar, junto com este vereador, fazer com base, com provas que eu tenho a exigência original, para que isso não aconteça. Que o que eu tenho visto de gente sofrendo ali, eu imagino os despachantes, a não ser que tenha que dar alguma coisa por fora, eu também não sei. Porque trabalhar desse jeito é complicado. Eu acho que os despachantes locais, as pessoas que fazem o trabalho sozinhos, devem estar sofrendo muito. Porque o que eu observei ali, para se registrar um imóvel, deve levar aí 6 meses, coisa que é em 30 dias. Então, eu quero deixar aqui esse adendo aqui, vou fazer a corregedoria, vou fazer um encaminhamento com essas exigências que foram feitas, que não tinha exigência, na realidade, para que isso seja tomado providência. Porque não pode ficar acontecendo essas coisas. Então, a parte. Vereador, Vossa Excelência vem tocar numa coisa que é quase uma caixa preta. Os cartórios hoje têm um poder, e um poder de burocracia infernal. Vossa Excelência está coberto de razão. A gente vai registrar uma sociedade, por exemplo, se leva um documento em fotocópia, eles pedem para autenticar, para cobrar a autenticação. Pede para reconhecer a firma de cada pessoa que assinou. A exigência, se você não cumprir a exigência naqueles prazos de 15 dias, eles devolvem a você o documento para você fazer de novo o registro, tem que pagar tudo de novo. É uma coisa terrível.
eu tenho feito alguns inventários em cartório, e para registrar, depois para registrar em cada cartório, a gente vê a burocracia que é. Eu fiz um inventário agora que tinha quase 20 imóveis, sendo alguns aqui em Saquarema, em Araruama, Cabo Frio, Rio de Janeiro e outros municípios. Eu consegui registrar todos os imóveis lá, nos outros municípios, e não consegui aqui, porque criou exigência. Mas uma exigência absurda, que eu depois tive que ir lá sentar e mostrar efetivamente que não tinha razão o cartório das exigências que fez. Então, realmente, Vossa Excelência tocou num ponto importantíssimo e, na verdade, é do Estado, né? O cartório é do Estado, né? Hoje, na verdade, é de um cidadão, da pessoa física, mas o Estado que controla isso e a burocracia do Estado, porque tem lá uma corregedoria que faz isso, e eles alegam o seguinte, o cartório, o chefe da dona do cartório, que se ela descumprir alguma norma, ela paga do bolso dela. Então, para evitar que ela pague do bolso dela, ela faz todas essas exigências, às vezes absurdas. Parabéns, Vossa Excelência, por ter tocado nesse assunto, e obrigado. Uma outra coisa, vereador, o que acontece? Nesse local, aconteceu também um outro fato, da pessoa entrar com registro, onde 8 áreas em volta estavam registradas. E aquela área, que a menina era menor no momento, se fez maior, não registraram, passaram um trabalho para o juiz, coisa que eles poderiam resolver. São coisas assim absurdas. Eu não sei juridicamente, não conversei com o doutor Fábio do assunto, mas eu gostaria já de deixar um requerimento que a representante do cartório viesse aqui no gabinete do presidente, ou na sala de reuniões, marcar uma data para a gente conversar a respeito. Porque isso, me acontece isso, num único processo, imagine aquelas pessoas que trabalham ali o dia a dia. Essa questão do meu prazo, que o doutor Francisco acabou de falar, o Chico Pérez, termina amanhã. Senão eu tinha que pagar novamente 800 e poucos reais para poder obter o registro. Então, é um absurdo. Mas eu acho que a Câmara, ela fiscaliza o Executivo, mas nesse ponto eu acho que nós temos que ter também uma atitude, porque é a população que está sofrendo. Um outro assunto também, que ontem foi o Dia Internacional do Câncer, eu estou vivendo uma questão dessa na minha família. E me deparei também por vários fatores que eu só sei, só Deus na causa com essas pessoas humildes. Pessoas que não têm o conhecimento, que não têm recurso para sustentar e sobreviver a essa doença. Eu vejo aí o Outubro Rosa, né, que é do governo federal, que parece que todos os municípios encampam. Eu não sei se adianta muita coisa, não. Alguns casos, sim. Por que eu vou falar para vocês? A questão dos profissionais que estão ali, que pensam, muitos pensam só no seu salário, não tem amor ao próximo. Não tem amor ao próximo. Isso aí é inegável, a maioria, infelizmente. Tá? O país tem que mudar muito em relação a isso, ao amor ao próximo. A pessoa da minha família fez 4 exames, 2 mamografias, 2 ultrassonografia mamária. Nada. Primeiro lugar, médico. 3 anos atrás, procurou a médica. Falou, isso está acontecendo, que eu, como leigo, indo na internet, eu sabia que tinha problema. Mas não, toma vitamina E, que resolve. Outro médico, a mesma coisa. Passou por 3 médicos na nossa região. Se eu não vou para o Rio de Janeiro com essa paciente e pede uma ressonância não descobriria, ia para casa e está tudo bem. Está tudo na perfeita ordem. Agora eu vou dizer por quê. Primeiro, falta de interesse, talvez, de resolver, porque eu acho que quem vai fazer uma faculdade vai aprender. Eu, graças a Deus, se eu me meto a ser construtor, eu vou saber dos defeitos de uma obra. Ou então não pratico. Eu posso ficar só com papel na mão da minha faculdade, ou então jogo fora. Porque não adianta, a saúde principalmente. O que acontece?
mamografia e ultrassonografia mamária. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer a punção para poder fazer a biópsia, tinha uma senhora antes de mim, antes da pessoa que estava comigo, e falou para a doutora, entrou, quando saiu, eu falei, conseguiu fazer, moço? Não, infelizmente não, porque aqui é mamografia que faz, tem que ser acompanhada pela mamografia, para poder ver o local, para poder fazer a punção, e eu fiz ressonância, não tem como a mulher ver, não tem como a doutora localizar. Eu falei, então, a pessoa que está comigo não vai conseguir, porque é a mesma coisa. E ela entrou e explicou à doutora, olha, infelizmente eu fiz uma ressonância e a senhora tem mamografia, eu acho que não vai conseguir fazer. Em 2 minutos, ou menos, localizou o nódulo. Aqui foi feito 4 e não localizaram. Por quê? Porque mal feita, mal administrada pelo técnico que estava naquele local. Então, o que eu falo? Se faz um esforço imenso, se gasta um dinheiro imenso, e as pessoas não trabalham da forma que tem que ser trabalhada. Porque ela falou assim, não entendo por que o profissional não achou, se eu nem cheguei a tocar, já achei o nódulo. Então, gente, eu estou falando isso porque é tanto gasto do governo federal, estadual, municipal, em cima de uma coisa que é tão polêmica e que leva tantas vidas. E por incrível que pareça, nesse meio tempo me aparecem vários pacientes com o mesmo problema, que eu tive que levar para alguns lugares para resolver por questões até de INSS, que os laudos médicos, com aquilo tudo escrito, não deu o benefício para a mulher, que é a esposa do Carminho, falecido Carminho. Está lá, que não tem dinheiro para pagar os remédios nem os medicamentos. E o médico do INSS não deu direito à mulher. Por quê? Um absurdo, falta de amor ao próximo. Então, gente, e de profissionalidade, de ser um profissional realmente que faça por onde as coisas realmente aconteçam e o dinheiro que é gasto seja realmente válido para salvar vidas. Então, hoje eu digo, se eu estive no consultório médico e perguntei, Saquarema tem vários casos de câncer de mama, e outros casos também. Mas ele falou, a incidência é tão grande, e às vezes nesse momento que pode salvar a vida por ser mais rápido, né? O diagnóstico, quando é precoce, quando é mais rápido, salva a vida. Isso não está acontecendo nesses meios que faz ultrassonografia e mamografia. Então, eu tenho que deixar um alerta aqui. Depoimento sobre isso, vereador? Vou te dar uma parte. Deixar um alerta aqui para as redes sociais, para as pessoas, para as mulheres. Não tem idade mais para o câncer. Não, 40 anos em diante, se previna. Observe o dia a dia, o que muda no seu corpo. Porque não existe mais, o médico acabou de falar, doutor Gilson Alconsol, estive conversando com ele, depois que nós estamos comendo comidas com todo tipo de material que a gente não sabe, de química, mudou muito. Coisas que era para ter 40 anos diante, tem pessoas com 25 anos aparecendo com câncer. Tem a parte. Obrigado, vereador, pela parte. Também um depoimento pessoal. Nós estamos vivendo também um drama desse na minha família com a minha sobrinha Ana Paula. E ela apareceu com câncer 10 anos atrás no braço, operou, e no ano passado apareceu no pulmão, operou no INCA, e agora, de novo, apareceu no mês próximo onde foi operado no INCA no ano passado. Foram verificar agora, ela já tinha o nódulo no ano passado, um erro médico, e ela foi operada agora, graças a Deus está tudo bem com ela, mas até o INCA, às vezes, acontece, no INCA, que é especializado nisso, acontece um erro médico como esse que aconteceu com a minha sobrinha. E acontece nas nossas famílias todas, infelizmente. A minha mãe faleceu com câncer com 38 anos, isso há 40 anos atrás. Mas é um drama que todos nós vivemos e, às vezes, um erro médico pode nos causar esse problema e a gente tem que lutar.
para que haja cada vez mais uma saúde pública de qualidade, principalmente para as pessoas que necessitam. Nós ainda socorremos uns aos outros, estamos perto uns dos outros aqui, pedimos ajuda a um ao outro e conseguimos chegar até lá. Mas tem pessoas pobres que precisam muito do atendimento e às vezes não conseguem. E a gente fica triste, porque a gente sente na pele o que acontece na nossa família e a gente não quer também que aconteça na família de ninguém. Obrigado, vereador. Vereador, a todos que estão nos assistindo, eu coloco da seguinte maneira, as mulheres principalmente, e o homem está também, né, possibilidade de acontecer, mas não do mesmo fator. Eu observei o seguinte, porque a pessoa, quando detecta, ela só vai saber, né, o grau através de um exame que é feito através da punção, depois faz o exame, não lembro o nome no momento, é que vai descobrir se passou para os outros órgãos. Isso, é alguma coisa assim. Então, é aquilo. O que aconteceu neste fato, eu perguntei ao doutor Gilson, esse fato que ocorreu há 3 anos, que é um dos fatos, falar assim para vocês saberem, as mulheres, que é o bico do seio retrair. É um ponto de, não tem que duvidar disso, porque é um fator câncer. Então, isso aconteceu. E o pessoal deu vitamina E para voltar ao normal. O doutor chegou a rir no momento que eu falei. Eu falo, gente, que profissional, gente, como é que funciona dessa maneira? É difícil as coisas. É o quê? Falta de atenção? Ou foi para a faculdade e comprou o diploma? Não sei. É coisas absurdas. Eu só tenho que colocar dessa forma. Graças a Deus, que Deus é forte e essa pessoa, que não sei se vai acontecer com todo mundo, tem a mesma sorte de ser incisiva e voltar e quero fazer porque eu não estou na dúvida. E resolver. E deu tempo de resolver. O problema todo é esse. Será que todos vão ter a mesma sorte? Né? Eu acho que a sorte não tem que... Deus está em todos, está com todos, mas o profissional ele trabalhou para isso. Eu acho que ele também tem que ter um pouco de Deus no coração e humanidade. Obrigado, gente. Boa noite. Continua franqueada a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Abraão da Meljul. Justificar a ausência do vereador Bruno Pinheiro, que está com dengue. Queria justificar também a ausência do vereador Mateus da Colônia, por problemas particulares. Quilinho também, que foi ao Rio no partido, ligou para mim achando que chegava a tempo, mas não deu para chegar. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Não havendo mais nenhum orador e na noite de hoje, eu pedi autorização ao plenário e passar para o segundo expediente. Vou botar em votação o projeto de lei de cidadão saquaremense. Pedir autorização dos senhores para botar em bloco. Autor, Abraão da Meljul. Projeto de decreto 26/2015 dispõe sobre título de cidadão saquaremense ao senhor Júlio César Teixeira da Rocha. Autor, Vanildo Siqueira, Quilinho. Senhor Rogério Leopoldo da Rocha. Rodrigo Ferreira Mendonça. Ao senhor Júlio César Hermida Caseiro. Gilvan Martinelli. Ao senhor Erinaldo João dos Santos. Gilvan Martinelli. Ao senhor Sandro Carlos Alves Rosa. Gilvan Martinelli. Ao senhor Rubens Machado Pires.
Mateus da Colônia. Ao senhor Mauro dos Santos. Roger Carvalho, Roger Gomes. Ao senhor Murilo Augusto Pereira. Vanildo Quilinho. Ao senhor Ney Machado Caetano. Roger Gomes. Ao senhor Pedro Paulo Silva. Roger Gomes. Ao senhor Carlos Eduardo Rodrigues Lisboa. Roger... Quem passou isso? Passou o Romero, não? Passou o Romero, não? Roger Gomes. Ao senhor Noel Joaquim de Mendonça. Isso aqui é título João Roberto. Abraão Ribeiro de Nascimento. Ao senhor Osias de Oliveira Viana. Está em discussão. Vou tirar em discussão e botar em votação. Os senhores que aprovam continuam como estão. Aprovado. Agora vou botar em segunda votação projeto do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 15 de 2015, que altera a Lei Complementar número 1 de 11 de dezembro de 1998. Está em discussão. Continua em discussão. Tirar em discussão, botar em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Não havendo mais nada na noite de hoje, quero desejar a todos um bom final de semana, uma boa noite. Até quinta, até terça-feira, se Deus quiser, vão todos com Deus e muito obrigado.